nome é Veronique do Borgel. Tenho 61 anos e vivi 13 anos dentro do Opus Dei, entre a Suíça e a França. Eu não tinha realmente uma ligação com a religião. Minha busca era mais existencial. Uma coisa do tipo: para que serve a vida? Por que existe tanta injustiça no mundo? Por que há tanto sofrimento? Se existisse um Deus, talvez essas coisas não existissem. Eram essas as questões que me inquietavam. Eu era, na verdade, contra tudo que estivesse relacionado ao catolicismo, principalmente ao Vaticano e ao dinheiro do Vaticano. Então eu não tinha uma religião. Era mais uma busca pessoal. Depois conheci aquele que viria a ser meu noivo, depois meu marido e, mais tarde, meu ex-marido. Ele era muito católico praticante, ia à missa todos os dias, e aquilo me chamou a atenção. Eu pensava, mas ele é tão jovem. Ele tinha 25 anos na época, 23 quando o conheci, então comecei a acompanhá-lo de vez em quando na missa à noite. Foi então que ele me sugeriu visitar um centro cultural feminino em Genebra, na parte antiga da cidade. Ele disse: "Você vai ver, são meninas super legais. Você não vai se sentir sozinha. E quando estiver frio, pelo menos vai estar em um lugar aquecido." Eu aceitei e fui. De fato, o ambiente era muito legal. Tinha um clima alegre, as meninas riam, cantavam, tocavam violão. A gente tinha aulas de culinária. Era realmente muito animado. Acho que isso era algo que me faltava em casa. Um pouco de alegria. Eu pensei, que bom, é disso que eu preciso. Elas pareciam felizes, cheias de alegria de viver. Essas meninas com quem eu estava me divertindo bastante, um dia me convidaram para uma viagem a Roma. Eu aceitei na hora, sem saber que aquilo era muito mais do que uma simples viagem. Já no ônibus, uma senhora de certa idade sentou ao meu lado e não parou de falar sobre vocação, sobre chamado, e eu pensava, o que essa mulher quer de mim? Ela começou a me explicar o que era o Opus Dei, dizendo que eu estava em busca de respostas e que, na opinião dela, eu tinha vocação para o Opus Dei. Aquilo foi uma surpresa para mim. Ela me explicou que o centro cultural onde eu participava não dizia abertamente que era ligado ao Opus Dei, porque, segundo eles, nada pertence oficialmente ao Opus Dei, mas era administrado por pessoas que já eram membros. Só que até então, para mim, aquilo era apenas um espaço onde eu fazia cursos, cantava, me divertia e conhecia meninas legais. Depois, ficamos hospedadas em uma espécie de albergue da juventude, onde aconteciam meditações e missas. E em todas essas ocasiões, seja durante as meditações ou as missas, o padre sempre repetia a mesma coisa. Entre vocês, há pessoas que têm vocação para o Opus Dei. Isso era repetido o tempo todo, sem parar. Havia também confessionários. Eu nunca tinha me confessado antes, mas me disseram, vai lá, você pode conversar com o padre. Então eu fui. E no final da conversa, ele me disse novamente, Veronique, se você me permite te chamar assim, você tem vocação para o Opus Dei. Depois de criarem esse ambiente alegre e tentarem me convencer com essa história de vocação, eles já estavam prontos para me levar à próxima etapa. Mesmo sem estar muito convencida, um dia aquela mesma senhora me disse, vamos escrever uma carta pedindo para você se tornar membro do Opus Dei. Essa carta precisava ser enviada para a sede, em Roma, se não me engano. O problema é que eu não fazia ideia do que escrever, porque no fundo eu nem tinha tanta vontade assim de entrar para o Opus Dei. Eu mal conhecia aquilo. O padre, por exemplo, usava batina, o que eu já achava estranho. Além disso, as missas eram todas de costas para o povo, algo que eu nunca tinha visto na vida. Então eu disse para ela que não sabia o que colocar na carta. Ela mesma acabou escrevendo para mim, me ditando o que deveria dizer. Hoje, não consigo lembrar exatamente o que estava escrito, mas basicamente eu pedia para me tornar membro do Opus Dei. Eu apenas assinei e datei. A carta foi enviada, e foi aí que tudo começou a desandar. Do dia para a noite, essa senhora simplesmente parou de falar comigo. Depois que fiz o pedido, percebi uma mudança no comportamento de todas as pessoas com quem eu convivia ali, mas eu ainda não imaginava o que estava por vir. O que mais me marcou na época foi uma cena no Vaticano, na Praça de São Pedro, durante aquela viagem para Roma. O grupo foi dividido em dois. De um lado, as mulheres, do outro, os homens, e entre eles estava meu noivo. De repente, o Papa apareceu, e logo atrás dele estava o meu noivo, conversando com ele. Eu fiquei muito emocionada ao ver aquilo.
deve ter dado para perceber. Foi quando uma garota ao meu lado me disse: "Quando a gente é do Opus Dei, não pode demonstrar emoções." Eu pensei: o que é isso? Como assim ela sabe que eu sou do Opus Dei? Na verdade, todo mundo já sabia. Espalhou-se rapidamente a notícia de que eu tinha sifflé, como eles chamavam, ou seja, que eu tinha pedido para entrar. A frieza com que essa menina me cortou na hora me fez perceber que eu tinha cometido um grande erro. Eu pensei: em que enrascada eu fui me meter? Depois disso, me levaram para participar de um encontro com Álvaro Del Portillo, que na época era o sucessor do fundador do Opus Dei, José Maria Escrivá de Balaguer. Me deram um papel e pediram que eu escrevesse uma pergunta para ele. Sinceramente, hoje eu não lembro o que escrevi, mas no final, me pediram para fazer uma pergunta que não tinha nada a ver com a minha. Era sobre confissão, um tema que, para ser honesta, não me interessava nem um pouco. Ele respondeu em espanhol. Eu não entendi absolutamente nada, mas tinha que ficar lá, sorrindo e balançando a cabeça como se estivesse compreendendo tudo. Eu pensei: isso tudo é uma farsa. Achei o ambiente extremamente exagerado. As mulheres pareciam histéricas. Havia uma tensão elétrica no ar. Era um tal de o prelado, o padre, como se ele fosse uma figura divina. Eu pensava: gente, ele é só um padre, nada mais. Havia uma idolatria absurda em torno dele. Isso sem falar na adoração que eu descobriria depois em relação ao fundador do Opus Dei. O rosto dele estava por toda parte. Ele já era tratado como santo muito antes de ser canonizado. Era como se ele tivesse tomado o lugar de Cristo e de Deus. Parecia que não existia mais nada além dele. Depois dessa viagem tão estranha, eu voltei para casa, na Suíça. Quando cheguei na estação de trem, meu noivo estava me esperando. Ele também já sabia que eu tinha sifflé. Foi então que descobri que ele já era membro do Opus Dei há quase um ano, e nunca tinha me contado. Entre aquele primeiro ano e o momento em que eu finalmente saí, tive tempo para refletir e percebi que, enfim, eu começava a entender o que realmente estava acontecendo. O motivo pelo qual me pediram para sifflar, ou seja, pedir a entrada no Opus Dei, foi que, na verdade, meu ex-marido já fazia parte da organização. Eles perceberam que eu não me encaixava muito no perfil típico de um membro do Opus Dei. Então, imagino que pensaram que isso poderia gerar conflitos. Devem ter concluído que, se eu também me tornasse membro, eles teriam algum controle sobre mim, e assim, eu não atrapalharia o meu marido em relação às atividades que ele deveria se dedicar dentro do Opus Dei. Acho que, nesse sentido, foi uma jogada estratégica da parte deles, porque, de fato, eu não atrapalhei muito o meu marido, e acabei seguindo os preceitos que eles impunham. Existe um intervalo entre o momento em que você faz o pedido de entrada e o momento em que se torna, oficialmente, membro do Opus Dei. Durante esse período, somos ensinados a seguir uma série de normas: rezar o terço, participar da missa diariamente, fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, praticar a meditação, ler o Evangelho, ler livros do fundador do Opus Dei, confessar-se regularmente e participar dos chamados círculos. Esses círculos são encontros entre os membros, nos quais recebemos uma espécie de lição de moral ou de religião sobre algum tema específico. Logo no início, eu já percebia que havia algo estranho. Eles se intrometiam demais na minha vida, na minha intimidade, nos meus pensamentos, nas minhas amizades. Era assim: você não pode ser amiga dessa pessoa, mas pode ser amiga daquela outra. E eu pensava: mas eu gosto dessa daqui, não conheço nem gosto daquela outra. E eles diziam: mas aquela tem vocação para o Opus Dei. Ou seja, eles escolhiam até quem você podia ter por perto, e isso já me incomodava bastante. Dentro do Opus Dei, dizem que todos têm a mesma vocação, mas que existem diferentes formas de vivê-la. É assim que se organiza. Existem os supernumerários, que são pessoas como eu, que podem se casar, ter filhos, trabalhar e viver uma vida considerada normal, fora dos centros do Opus Dei. Depois, existem os numerários, homens ou mulheres que fazem a escolha de não se casar, moram nos centros e trabalham fora, mas todo o dinheiro que ganham é entregue ao Opus Dei. Há ainda os numerários auxiliares, que são mulheres que cuidam da limpeza e da cozinha nos centros masculinos e femininos, sempre evitando qualquer contato com os homens,
já que o contato entre membros de sexos opostos é estritamente proibido. Entre as proibições, estava até mesmo o simples gesto de dar a mão ao meu marido. A gente não podia ter nenhum tipo de carinho físico, porque isso poderia provocar pensamentos ruins nos numerários que tinham escolhido viver a castidade. Não como um voto, porque não existe voto formal, mas como uma escolha de vida. Quando eu tinha alguma dúvida, ou sentia que algo estava errado, me diziam: pare de fazer perguntas, apenas escute e faça o que estamos te dizendo. A fé vai chegar. Esse era o discurso deles. A fé virá. E eu respondia: mas eu não tenho fé. E eles repetiam: ela virá. O cotidiano dentro do Opus Dei era regido por regras, proibições e orientações, todas voltadas a controlar nossa vida e nossos pensamentos. Não podíamos sequer ter uma amizade verdadeira com outro membro. A gente se tratava como irmãos e irmãs. Diziam que o Opus Dei era uma grande família, mas ao mesmo tempo eu não podia abrir o coração para uma dessas irmãs. Não podia dizer: olha, tem algo que me incomoda no Opus Dei, ou não estou me sentindo bem, ou ainda estou desanimada. Não podia demonstrar nada disso, porque segundo eles, quem é membro do Opus Dei tem que estar sempre muito bem, porque somos os escolhidos. Precisávamos dar o exemplo para o mundo, mostrar que éramos preenchidos por Deus, e por isso deveríamos ser pessoas iluminadas e alegres o tempo todo. A verdade é que a gente não podia ser autêntico. E se por acaso a gente acabasse dizendo alguma coisa que não devia, vinha o que eles chamavam de correção fraterna. Isso significava que alguém vinha te chamar a atenção dizendo: você falou tal coisa, isso não foi correto. E por aí vai. Existia uma cultura de dedurar uns aos outros o tempo inteiro. Isso acontecia o tempo todo, era constante, algo onipresente. Você nunca podia ser você mesmo. E quem fazia a correção fraterna ainda tinha a obrigação de relatar para a diretora do centro, para garantir que o trabalho tinha sido feito. Eu mesma recebi várias correções fraternas, mas também me pediram para fazer algumas, que eu acabei recusando porque achava aquilo inaceitável. Não me sentia à vontade. Uma dessas situações foi com uma mãe que tinha perdido o bebê e estava muito triste. Me pediram para dizer a ela que, como membro do Opus Dei, ela não tinha o direito de ficar triste. Eu pensei: vocês só podem estar brincando, eu não vou fazer isso. E não fiz. A segunda situação foi com uma mulher que já tinha 1 ou 2 filhos, mas o terceiro demorava a chegar. Me pediram para investigar se ela estava usando algum método contraceptivo, porque isso era proibido. No Opus Dei, esperavam que a mulher continuasse tendo filhos, e como já fazia um tempo desde o último, começaram a desconfiar. Eu me recusei. Pensei: isso não é da minha conta. Não vou perguntar uma coisa dessas. E não perguntei. Até a forma de se vestir era controlada. Não podia usar manga curta, não podia usar decote, calça era proibida. Por outro lado, exigiam que a gente estivesse sempre maquiada, o que eu nunca fazia. Eu também não pintava o cabelo nem nada disso. Por conta disso, recebi muitas correções fraternas, porque eu não correspondia à imagem da surnumerária modelo. Diante disso tudo, é normal se perguntar qual seria, afinal, o verdadeiro objetivo do Opus Dei. O que prometem a quem entra? O objetivo, teoricamente, é buscar a santidade através do trabalho e da vida cotidiana, além de levar o maior número possível de almas para Deus. Ou melhor dizendo, para o Opus Dei, porque para Deus eu já não tinha tanta certeza. Os ensinamentos que recebíamos eram muito mais voltados para o fundador, José Maria Escrivá de Balaguer. O que ele escreveu? O que ele disse? Vídeos das suas palestras públicas, que a gente assistia como se fosse um filme no cinema. Recomendavam, na verdade, nos obrigavam, a ler os livros dele. Eles também tinham o próprio catecismo, diferente do catecismo oficial da Igreja Católica. Havia os chamados encontros, que eram grandes retiros de uma semana, onde a gente aprendia esse catecismo exclusivo do Opus Dei, além de outras coisas sobre o fundador e suas ideias. E tudo isso sem poder anotar nada. Por tudo isso, eu não hesito em chamar o Opus Dei de uma seita, e não é à toa. A promessa espiritual é muito pobre, mas, em compensação, o que eles tiram do bolso dos membros não é pouco. Cada membro, mesmo que seja casado, é obrigado a fazer contribuições mensais para o Opus Dei. Isso era uma exigência. E não podia ser menos de, digamos, 50 euros.
O Opus Dei acabava sendo como um filho a mais, e, sinceramente, me custou mais caro do que todos os meus filhos juntos. Tudo precisava ser pago. Os retiros, os encontros, as doações para as capelas do Opus Dei que estavam se espalhando pelo mundo. A única vantagem de ser surnumerária era que, pelo menos, a gente ainda podia viver fora dos centros, no mundo real. Ou seja, a gente podia ter um trabalho e ficar com o nosso salário. Mas a situação era bem mais complicada para os numerários, porque eles tinham que entregar tudo o que ganhavam para o Opus Dei. Quando um numerário decidia sair da organização, ele saía sem nada, absolutamente zerado. A conta bancária dele ficava vazia e ele ainda tinha que justificar cada gasto para o centro onde morava. Se precisava comprar uma simples meia, por exemplo, tinha que pedir o dinheiro, depois apresentar o recibo para comprovar a despesa. Eles não tinham liberdade nem para gastar o próprio dinheiro, porque, na verdade, o dinheiro não era mais deles, era do Opus Dei. Foi o Opus Dei que, inclusive, socorreu financeiramente o Vaticano na época do escândalo do Banco Ambrosiano, quando o banco quebrou. Eles reabasteceram os cofres. Pouco tempo depois, o fundador foi canonizado. Tudo parecia muito bem orquestrado, e o dinheiro sempre fluía. Desde que fosse para eles, claro. Porque se você não pagasse o que era exigido, você era cobrado sem a menor piedade. Não importava se você tinha filhos, se estava em dificuldades financeiras. Eles diziam: você pode pagar em várias vezes, mas tem que pagar. Em nenhum momento reduziam o valor da contribuição. Você levava mais tempo para quitar, mas a dívida era cobrada até o fim. Só que o mais grave nem era o dinheiro. O pior era o tratamento psicológico, a pressão diária, a frieza emocional, o total desprezo pela dor do outro. Lembro de um episódio que me marcou muito. Uma amiga minha, que não era do Opus Dei, passou a manhã comigo em casa. Nós colocamos nossos filhos para dormir, inclusive minha filha mais nova, que ainda era bebê. Fomos preparar o almoço e, quando terminamos, voltamos para ver os bebês. Foi quando ela apareceu na sala com o bebê morto nos braços. Foi um choque. Tentamos reanimar o bebê, fizemos massagem cardíaca, chamamos a ambulância. Tudo aconteceu muito rápido, já que estávamos na Suíça. Eu fiquei completamente abalada. Naquela mesma semana, na terça-feira, era dia de participar do círculo em Genebra. Eu liguei para a pessoa com quem sempre ia junto e disse: olha, eu não estou em condições de dirigir, não estou bem, quero ficar em casa. Pouco tempo depois, recebi uma ligação do centro dizendo: Veronique, você tem que vir. O seu comportamento não está sendo digno. Acabei indo, mesmo em frangalhos, com o rosto inchado de tanto chorar. E lá, levei uma correção fraterna, porque disseram que eu não estava passando uma boa imagem do Opus Dei, que eu estava demonstrando fraqueza, que isso não era aceitável. Mais tarde, me confessei sobre o que tinha acontecido, e o padre, em vez de me acolher, disse: Veronique, você está rastejando na lama. Ele também me acusou de ser sensível demais. Além disso, havia a violência doméstica. Quando eu quis sair do Opus Dei, meu ex-marido, que já era muito violento, me proibiu. Ele foi extremamente agressivo, e eu cheguei a contar isso a um padre do Opus Dei. A resposta dele foi: essa é a sua cruz. Você deve carregá-la sem reclamar, sem dizer nada. Eles sabiam o que estava acontecendo dentro da minha casa e nunca fizeram absolutamente nada. Isso, para mim, é negligência total, uma omissão criminosa. Mas para eles, tudo era considerado normal. Ninguém moveu um dedo. Além de tudo isso, dentro da missão de um membro do Opus Dei, existe o proselitismo, ou seja, a obrigação de trazer o maior número possível de pessoas para dentro da organização. Mas existe também uma outra forma de recrutar, ainda mais eficaz, embora mais lenta e, ao mesmo tempo, muito mais perversa. Os surnumerários são incentivados a ter famílias numerosas. E o que acontece quando os dois pais são membros do Opus Dei? Os filhos acabam se tornando da Opus Dei. Ou seja, isso cria um verdadeiro viveiro de vocações futuras. Muitas famílias ligadas ao Opus Dei são bem numerosas. 3, 4, 5, até 9 filhos. Eu mesma conheço uma família que tem 16 filhos. Essas crianças crescem todas envolvidas em atividades organizadas pelo Opus Dei. Frequentam os clubes de jovens, assistem aos pais irem à missa todos os dias, porque é assim.
Levamos os filhos à missa diariamente. Depois, quando crescem, acabam se casando entre membros do Opus Dei. Viram numerários. E o ciclo continua, se autoalimentando. A partir dos 7 ou 8 anos, já existem pequenos clubes para meninas e para meninos, onde as crianças começam a ser preparadas para esse caminho. O que é preocupante é que algumas coisas não devem ser contadas aos pais. Já vi isso acontecer várias vezes. Por exemplo, quando um amigo do meu filho vinha aqui em casa, eu ouvia ele dizer: "Isso aqui eu não posso contar para os meus pais." Ou então, disseram que eu não devo falar nada disso para eles. Eles começam, desde cedo, a quebrar os laços familiares, especialmente quando percebem que os pais podem não ser tão favoráveis assim ao Opus Dei. Então vão criando segredos, barreiras, que acabam afastando os filhos dos próprios pais. No final das contas, o Opus Dei oferece uma promessa espiritual bastante pobre, enquanto mantém as contas bancárias muito bem abastecidas, além de exercer um controle rígido sobre a vida e o psicológico dos membros. Para mim, o Opus Dei tem tudo de uma seita, mesmo que oficialmente não seja reconhecido como tal, e a organização vive negando isso publicamente. A minha saída do Opus Dei, em comparação com outras histórias, até que foi relativamente tranquila. Mas o que me fez tomar a decisão? O estalo para querer sair veio até que rápido, mas a coragem para sair de verdade só veio depois de 13 anos. Quando finalmente me opus, me disseram que eu estava possuída pelo diabo, que eu era Satanás, que estava em pecado mortal. E pior, espalharam isso para todas as minhas amigas. Quando vi a forma como eles agiram, pensei: nossa, então eu não estava tão errada assim afinal. Isso aqui realmente não é nada correto. Foi aí que eu decidi sair de uma vez. Mas tinha um problema. Meu marido da época não aceitava nem ouvir falar sobre a minha saída, porque isso seria uma vergonha para ele. Sempre que eu tentava conversar e dizia que não estava me sentindo bem, que achava que não tinha vocação e que preferia ser apenas uma colaboradora, a resposta era sempre a mesma: "Isso é Satanás falando com você. Você está ouvindo o diabo." Eles usavam muito essa tática do "isso é Satanás." Em 1996, eu sabia que deveria renovar meu compromisso, como fazia todo ano no dia 19 de março, dia de São José. Mas naquele ano eu já não aguentava mais. Então fui até uma paróquia e perguntei ao padre: "Olha, eu faço parte do Opus Dei, renovo meu compromisso todos os anos no dia 19 de março. Eu posso sair disso?" E ele me respondeu: "Claro, você é livre para sair." Pronto, eu decidi ali mesmo. O dia 19 chegou e passou. Já era quase meia-noite quando o telefone tocou. Era o pessoal do Centro Feminino de Estrasburgo dizendo: "Veronique, hoje é dia 19 de março e você não nos ligou." E eu respondi: "Não, eu realmente não liguei e não vou ligar." Do outro lado da linha, alguém me disse: "Como assim?" "A gente pode conversar, sabe? Satanás sempre tenta tirar as pessoas dos lugares onde elas estão bem." Mas eu respondi: "Chega, eu já decidi. Não quero mais fazer parte do Opus Dei. Esse não é o meu caminho." Cerca de 1 ou 2 meses depois, eu encontrei uma colega da época da escola, que me disse: "Verô, preciso te contar uma coisa. Fulana bateu na minha porta para me dizer que eu não podia mais falar com você, porque você tinha saído do Opus Dei e agora estaria em estado de pecado mortal. Disseram que eu precisava me afastar. Isso me chocou muito." E ela ainda completou dizendo que não foi a única a quem eles procuraram para espalhar isso. Algum tempo depois, outra amiga me contou que esteve no centro do Opus Dei e pediu que fizessem orações por mim, porque eu havia enfrentado um câncer de mama. Ela disse que pediu que rezassem por mim e a resposta foi: "Não, a gente não reza por ela." Ela saiu do Opus Dei e para eles isso era o fim. Em vez de rezarem, o objetivo era me destruir. Foi aí que eu tive a confirmação. Você fez muito bem em sair dessa história, porque seu instinto estava certo. Isso não é para você. Isso não tem nada de limpo. Depois de 13 anos dentro do Opus Dei, vivendo sob um controle absoluto da minha vida, tendo minhas denúncias de violência doméstica ignoradas, sendo alvo de correções fraternas constantes e tendo grande parte do meu dinheiro arrancado, eu finalmente consegui sair. Mas eles não desistiram tão fácil. Foram atrás dos meus amigos, tentaram me isolar, manchar minha imagem, quebrar meus vínculos pessoais. Ainda assim, posso dizer que minha saída foi relativamente tranquila. Alguns anos depois,
Comecei a escrever sobre tudo o que vivi. Isso me fazia bem, como se fosse um diário onde eu colocava minha raiva, minhas emoções. No começo, eu não pensava em publicar, era só uma forma de desabafar. Mas depois me dei conta. Se isso aconteceu comigo, pode ter acontecido com outras pessoas também. Foi aí que pensei em transformar aquilo em um artigo. Dar voz a quem passou por algo parecido. No começo parecia apenas um sonho distante, porque eu não conhecia ninguém da área editorial, achava que nunca conseguiria publicar um livro. Mas aos poucos fui conhecendo outras pessoas que também tinham saído do Opus Dei. Fui me informando, pesquisando, e foi assim que uma jornalista entrou em contato comigo. Ela leu um artigo meu e alguns dias depois me disse: "A editora Albin Michel está interessada. Você toparia escrever um livro?" E eu aceitei na hora, porque ali já não era mais só sobre mim. Era uma forma de alertar outras pessoas. Se alguém passou por algo parecido, precisa ter coragem de falar, de não se calar. Hoje, olhando para trás, não carrego ódio. Carrego cicatrizes, sim, algumas profundas, outras quase invisíveis, mas todas me lembram de onde Deus me tirou. Demorei muitos anos para me libertar completamente da culpa, da manipulação e do medo que foram plantados dentro de mim. Precisei reaprender o significado de palavras como amor, liberdade e até Deus. Mas no fundo, sei que Ele nunca me abandonou. Foi Ele quem me sustentou mesmo quando eu não conseguia mais orar. Foi Ele quem me guiou, com paciência e misericórdia, para fora daquele labirinto de regras humanas e silêncios forçados. Hoje, vivo uma fé cristã simples e verdadeira. Não preciso mais de intermediários, nem de estruturas pesadas para me conectar com Deus. Encontrei paz na leitura da Sua palavra e na fé em Jesus Cristo, puro, acessível, amoroso. Ele é o meu único Salvador, o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Não pertenço mais a nenhuma organização. Pertencer a Cristo me basta. E é nessa liberdade que, enfim, descobri a verdadeira alegria. Deus abençoe a todos. E agora que você ouviu tudo isso, eu te pergunto: o que você tem feito da sua vida espiritual? Você tem buscado um relacionamento genuíno com Deus? Ou ainda está se apoiando em estruturas humanas, regras ou tradições que mais te controlam do que te aproximam de Cristo? Você está vivendo como alguém que pertence a Jesus ou ainda está deixando outras vozes definirem sua identidade espiritual? Você consegue reconhecer quais ambientes ou relacionamentos têm te afastado da liberdade que só existe em Cristo? Não ignore o que Deus está falando com você hoje. Reflita: o que precisa mudar na sua vida agora mesmo? Quais passos você pode dar hoje para romper com o que te aprisiona e viver uma fé pura, verdadeira e livre? Escreva aqui nos comentários o que mais te tocou nesse testemunho e qual decisão você sente que Deus está te chamando a tomar a partir de agora. Eu quero te ouvir. E se você quer continuar recebendo conteúdos que te ajudem a crescer na fé, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa caminhada. Sobre o encontro com o Didi. Bom, a primeira vez foi, sem dúvida, um sonho que se realizou. Eu me lembro dele entrando na festa e perguntando: "Que tipo de garotas vocês querem?" E poucos minutos depois, várias garotas apareceram. Acho que alguém pediu garotas porto-riquenhas, e uma quantidade delas apareceu, do nada. Isso foi apenas uma das várias situações em que percebi o poder que ele tinha. Ele conseguia o que quisesse. Houve momentos em que vi pessoas fazendo sessões espirituais sobre minhas músicas. Estávamos todos no estúdio, e era quase um ritual. Acendíamos velas e, enquanto os beats tocavam, as pessoas moviam as mãos e começavam a cantar várias coisas sobre a música. A transição da indústria secular para o cenário gospel. Na verdade, as duas indústrias são quase a mesma coisa. Você tem que decidir de que lado da mesa quer se sentar. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações
e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.